Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é Murilo Rocha e começa mais um episódio do Pod Rocha, simplificando a vida. Eu estou com duas pessoas aqui importantes. É a primeira vez que eu estou entrevistando mulheres empoderadas. São mulheres solo, são empresárias, estão lutando e vencendo todos os dias. Aposto que, igual muita gente que vai estar assistindo esse vídeo. Então, prazer estar aqui com vocês, Estefânia e Bela. Murilo. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Queria falar de um patrocinador. Uma patrocinadora, se puder já colocar na tela, tem um presente especial para vocês. Eu tive que contar essa fofoca porque eu tive que pedir o número do pé de vocês. Ah, não acredito! Já que você não está sabendo, toma esse presente que o nosso patrocinador está oferecendo para você. Obrigada. Obrigada. Já pode abrir. Sara tem que abrir. Araújo. Não conhecia. Que bom. Vocês têm que ver. Primeiro que é personalizado. Essa patrocinadora, você pode montar o saldo que quiser, ela também ajuda, Nossa, cria, amei. montando. Adorei. São exclusivo, ou seja, não vai ter nenhum igual, nenhum semelhante, principalmente que esse que é lançamento. Não tem foto, não tem nenhuma publicação sobre esse já tem, já foi bem vendido. Agora, o interessante desses sapatos que eu vi, eles têm numeração de 32 até 42. Eu vi uma história de uma mulher que ela tem tamanho de pé diferente, então é fabricado especificamente para ela, pés de tamanhos diferentes pela condição que ela tem. Acho que vocês vão se apaixonar se vocês forem nesse Instagram. Galera que está assistindo o vídeo, também siga o Instagram. Obrigada. Entra lá, façam as compras. E mais um detalhe, não vai ter propaganda, não vai ter Black Friday, não vai ter promoção, porque o negócio é exclusivo e é de primeira qualidade. Por isso que elas estão recebendo esse presente. Obrigada. Como o tema é mulheres empoderadas, não tem como eu não entrar na maternidade. Vocês são mães, né? Você, Estefânia, é mãe de quantos filhos? Qual a idade? O Miguel, 4 anos, e a Yasmin, 1 ano e 10 meses. Miguel, foi difícil ele chegar até os 4 anos, a educação, a escola, ou é tranquilo? É bem complexa a maternidade, né? Uhum. Foi planejado o Miguel. Uhum. Planejado, desejado, mas eu não acredito que a mulher está preparada para quando o filho nasce. Porque as demandas, as surpresas e tudo que gera na maternidade é muito novo. Então, não existe fórmula mágica, não existe receita pronta. E eu acredito que a mulher, ela se prepara e amadurece junto com o filho, ali no processo. Nossa. Bela, você tem filhos também? Eu tenho 2 filhos, eu tenho 2 meninos. Hum. Eu tenho o Miguel e o Henrique. Um tem 4, o Henrique, e o Miguel tem 6. Então, bem mais próximo. Diferente eles um do outro, já que a idade são próximas? Eles parecem gêmeos, só que de tamanhos diferentes. E eles são muito amigos, eles são muito parceiros. Assim, na verdade, não chega nem a ser 2 anos de diferença, 1 ano e 4 ou 5 meses. Eu engravidei do Henrique, o Miguel tinha 6 meses. Foi um susto, porque o Miguel nasceu nos Estados Unidos. E aí eu voltei, achei que ia amamentar, não ia engravidar. Veio o Henrique. E eu falei, nossa senhora, foi assim, eram 2 bebês, quando o Henrique nasceu, eu carregava 2 bebês, e para mim foi muito difícil. Assim, a maternidade é muito difícil, a gente, por mais que você queira, você nunca tá preparada. É igual aquele joguinho de videogame, cada fase que vai passando, vai aumentando a dificuldade, você acha que vai melhorar, mas são dificuldades diferentes, e desafios diferentes que você fala assim, meu Deus, o que é que eu faço? E Vocês tiveram... Então, você já teve a fase de tirar a fralda, as fases do corrigir talvez o que está falando, a fase da escola. Então, essa fase ainda existe, né? 6 anos. Eu tenho uma fono, tenho uma pedagoga, eu tenho uma psicóloga que me auxilia, porque, assim, várias vezes eu falei, gente, eu não vou dar conta. É muito difícil, assim, é muito desafiador. E eu tento dar o melhor para os meus filhos. Nós, como pais, mães, a gente sempre quer fazer pelos nossos filhos o que a gente às vezes não teve. Eu sempre quis dar
para os meus filhos o que eu não tive, uma estrutura diferente da que eu tive. Porque, assim, os nossos pais antigamente eram porra louca, né? Fazia as coisas assim. Eu não, eu tento fazer as coisas bem. E, assim, eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma estrutura familiar e de profissionais que me ajudam muito. Hoje, eu acho que a maioria das crianças, né, vão em psicólogo. A maioria das minhas amigas levam os filhos em psicólogo. Sem dúvida. É muito importante. Eu tive que fazer um estudo para poder atender vocês, para poder entrevistar vocês, e eu não tinha noção que era diferente da nossa época, que criança nem ia psicólogo se tivesse um problema grave. E hoje é recomendável pelo excesso de informação, pelo excesso de comunicação, que por mais que você faça alguma restrição do virtual, de celular, tablet, televisão, os outros coleguinhas na escola, né, ali pela idade dos 4 anos, já têm essas informações. Então, as informações chegam muito rápido a eles, mesmo que haja uma certa restrição. Essa é inclusive, uma pergunta que eu ia fazer para vocês. Existe alguma dica que vocês podem dar para mães que estão planejando ou para as mães que não planejaram e estão grávidas? O que vocês poderiam recomendar como mãe? O que a mãe precisa se preparar para entrar um bebê na família? Me falaram isso quando eu estava grávida. Dorme. A mulher, antes de ter filho, ela consegue dormir. Depois que ela tem filho, ela não dorme mais. E você não vai dormir até você nunca mais vai dormir na vida, porque depois que seu filho faz 18, ele vai pra balada, ele vai pra não sei aonde. Você não vai dormir porque ele vai pra balada, você não vai dormir por causa do seu neto, você não vai dormir. A mulher nunca mais, depois que ela tem filho, ela nunca mais vai dormir em paz. Não tô mentindo, amiga? Não, é verdade. Mas, assim, se a gente for fazer uma análise do maternar, eu acho que uma estrutura profissional da mulher é importante. É muito importante a mulher já estar estabilizada profissionalmente quando tem filhos, quando pretende ter filhos. Porque hoje em dia é muito sacrificante. Sim, e não dá para ela contar. Uhum. Às vezes você tem um parceiro, é casada, mas não dá para você contar totalmente com a outra pessoa. Então, você tem que ter a segurança em si para poder dar a segurança para um ser que você vai colocar no mundo. A minha psicóloga sempre fala que a mulher ela tem que se bastar. A mulher tem que se bastar para ela conseguir dar para a criança o melhor. Uhum. Então, assim, todos os dias a gente tenta se bastar, né? Você tem que se bastar em tudo. Profissionalmente, financeiramente, emocionalmente. Essa questão do emocional, né, que envolve o psicológico, até uma questão de maturidade, estamos falando de 4 anos atrás, né, também. Vocês acham que vocês tiveram uma evolução psicológica? Tem gente que diz, é o antes e o depois da maternidade. Agora parece que a mulher ganha mais garra, mais força. Eu tenho amigos que falam, a Isabela, antes de ter filha, era uma menina, hoje ela é uma mulher. Porque a mulher, a gente evolui muito. Todo dia, você passa por situações que você se coloca ali. Então, não tem como você ter um comportamento infantil. Você amadureceu de ser reconhecida ou de ser vista como uma menina antes da maternidade e se tornou uma mulher depois? Não, a gente amadurece pelas situações. Porque são situações, assim, que você não imagina que exista. E aí, tipo, a vida te coloca ali. Eu penso, assim, que o universo, ele conspira muito para que você evolua como pessoa, né? Uhum. Se você não aprende no bom, você vai aprender na dor, né? Da forma boa ou da ruim. Então, assim, a maternidade é do mesmo jeito. E você tem que aprender, porque você não vai se comportar como uma criança junto com uma criança. Então, você tem que... É natural isso. Quando você tem um filho, nasce uma mulher. Independente da idade que a mulher seja. Se ela tem... Eu tenho uma prima que engravidou com 15 anos. Minha família é de Macapá.
Ela engravidou com 15 anos. Então, ela foi uma criança que amadureceu muito antes de mim. Porque eu, com 15 anos, eu corria de calcinha na rua. Eu era uma meninona. Pulava muro, brincava. Ela não, ela teve que crescer. E é um negócio tão natural, tão, assim, que acontece. Interessante. O psicológico mudou com relação a essa coragem que vocês tiveram de ser mãe solo, não só a maternidade, mas ser mãe solo, mudou alguma coisa? Quando você tem filho, você deixa de se colocar em primeiro lugar e você coloca o seu filho em primeiro lugar. Os meus filhos, eles estão em primeiro lugar na minha vida. Eu não sou... Você deixa de ser egoísta. É um negócio tão louco, porque você deixa, tipo assim, igual eu separei, né? Eu às vezes estou com raiva, e aí você não pode descontar no seu filho a raiva que você tá do pai. As coisas que ele fez, o que ele fez comigo. Então, eu deixo de me colocar numa situação e aceito. E, assim, o que eu sempre falo, né? A gente tem que saber dosar. Então, assim, os meus filhos são prioridade na minha vida. Eles são é tudo. É a coisa mais importante para mim, são os meus filhos. E eu acho que a maioria das mulheres são assim. A gente deixa de se colocar como prioridade e coloca os filhos. Prioridade minha sempre vai ser meus filhos. É porque a maternidade, ela... para a mulher, ela dá uma capacidade para você superar os erros, os medos, os desafios. É uma força interna muito, muito grande, que não tem como a gente explicar muito. E no meu caso e da Isabela, a gente está numa situação privilegiada em relação aos pais dos nossos filhos. Embora o casamento não tenha dado certo, que foi algo que foi planejado, projetado, e no meio do percurso não deu certo. São pais presentes. Então, a gente não conhece muito a realidade de ser mãe solo que cuida com exclusividade dos filhos. Porque os pais também são muito presentes, Nossa, ajudam. É maravilhoso. Então, pega os filhos, sabe? Então, assim, a gente tem esse outro lado da história que muitas mulheres não têm. Porque eu acredito que é muito desafiador você ser uma mãe solo que não tem a presença do pai. Tem uma situação importante. Quando você tem um relacionamento com uma pessoa que você já observa que não vai dar certo, que vai ter conflitos ou que vai tratar você de uma forma... Vai ser aquela competição, vai ser aquela baixaria, vai terminar, vai cada um por um lado e não vai ser um pai presente. É importante um relacionamento, mesmo que o relacionamento não dê certo, mas vai ser um pai presente por uma questão de integridade, porque vocês souberam escolher e se relacionar com a pessoa correta. O pai do meu filho, ele já tinha outros 2 filhos antes. Então, assim, uma das coisas que eu sempre admirei nele era ele como pai. Então, assim, ele é um pai maravilhoso. Eu admiro ele demais como pai. Infelizmente, a gente não deu certo. Mas, assim... Você imaginava que o seu relacionamento, ele seria um bom pai? Sim. Porque isso são critérios importantes que uma mulher deve ter em um relacionamento. Vou te falar uma coisa. Hoje, um dos critérios para eu escolher um homem, para eu me relacionar, é a relação que ele vai ter com os meus filhos. Porque os meus filhos, eu sempre coloco ali eles como prioridade. Como que eu vou me relacionar com uma pessoa que não gosta de criança? Que não tem paciência? Que não vai gostar dos meus filhos? Mas vocês imaginavam isso enquanto vocês eram solteiros e não tinham filhos? Não. O que eu hoje, depois de ter passado pelo processo, porque muitas vezes você só consegue visualizar depois que você passa. Antes você não tem aquela maturidade para enxergar o que vai acontecer depois, ou... vamos ser felizes para sempre. Não tem como. Mas, em relação, por exemplo, são 2 pontos. A maternidade não tem fórmula mágica. Você aprende junto com seu filho a ser mãe. E, embora, quando você tem o filho, você já nasce amando o filho. Já é algo que é criado, é um vínculo muito forte. Por outro lado, se você me fazer a pergunta em relação ao relacionamento, existe sim respostas objetivas de que você olha para aquela pessoa, que é a pessoa que você pretende casar e ter filhos, de que você tem noção se vai dar certo ou não. No mínimo, todos vai os respeitar pontos... você. E no mínimo pode ser um bom pai. No mínimo. Sim, mas mesmo respeitando, mesmo
tendo uma boa relação, existem pontos que vocês devem observar, a gente deve observar no namoro, se você aguenta aquilo ou não. Eu tive um ótimo pai. Meu pai foi um pai excelente. Então, assim, eu acho que toda mulher procura no homem o que a gente tem em casa, né? Infelizmente. Sim, Ou mas só que felizmente, né? eu acho É uma boa referência. que existe pontos de choque no namoro que você tem que parar e analisar. Eu vou suportar isso pro resto da minha vida ou não? Porque os indícios estão no namoro. Todos os indícios do casamento estão no namoro. Você Então, pode dar um assim, exemplo de um sinal que a gente, como homem, que eu estou aqui em produção e convidada cheio de mulheres, onde que a gente pode errar ou falhar? Vocês sabiam? Não sei se vocês podem... Não, eu não acredito nem que seja um erro do homem ou da mulher. É questão de relacionamento mesmo. Eu vou suportar esse tipo que a tipo de pessoa... É o comportamento. ser humano, não é nem tipo pelo fato de ser homem ou não. Esse tipo de comportamento eu vou tolerar pelo resto da vida, porque tá no namoro. Tudo tá no namoro. Só eu acho que tem um comportamento que é um erro. Que não vai ser um comportamento que não pode ser aceitável por ninguém, que são os abusadores, os narcisistas. Esses nenhuma mulher pode aceitar e todas Mas têm a que... maioria aceita. E como que aceita? Então, nós somos criadas por homens também, ou não, né? Igual eu tenho uma amiga minha que não tem o pai presente, não conheceu direito. Então, ela se relaciona muito com homens que são ausentes. Ou que tem uma autoridade com uma figura paternal. Pela Não. carência paternal, ela pode se relacionar com alguém que Também, manda, alguém mas, que tem assim, mais... É a falta, a forma como elas foram criadas, nós mulheres fomos criadas, a gente sempre procura isso, né? E assim, infelizmente, é um negócio, igual eu fiz constelação familiar várias vezes, e assim, é um negócio que você é um negócio que, assim, que a gente nem imagina. Às vezes você não imagina que você esteja procurando isso e sempre aparece. Igual, você pode perceber, sempre aparece o mesmo tipo de homem para você. Aparece o mesmo tipo de homem para fulana, uma das nossas amigas. Para mim, parece o mesmo tipo de homem. Às vezes a gente sempre tá, tipo assim, o que a gente atrai é aquilo ali. Não é porque a pessoa fala assim, nossa, eu quero arrumar um narcisista, não. Mas é porque ela foi criada ali, talvez por um... É um negócio assim, eu fui criada... Existe solução para isso? Terapia. Terapia. A terapia que vocês recomendam é importante para evitar Amor próprio não. A minha psicóloga fala que amor não é amor próprio, é você se bastar e você se amar, você se colocar como prioridade. A mulher que se ama e se coloca como prioridade, ela nunca vai aceitar certo tipo de situações. Igual eu separei e arrumei uma pessoa. E aí a pessoa tinha mania de falar alto. Quanto mais alto a pessoa fala comigo, mais baixo eu falo. Então, eu falei pra ele falou assim uma vez, eu tô acostumada, minha ex gritava muito, ela era barraqueira. Eu falei, querida, eu não sou. Eu odeio barraco. Eu tive vários motivos pra fazer barraco, assim, eu odeio. A mulher... Isso já é um sinal de alerta para você. Sim. E no namoro... no namoro, tanto o homem quanto a mulher, não é A não só ser que a mulher o seja homem. barraqueira. Não é só o homem, a mulher também. Odeio barraco. Ela dá indícios no namoro. Eu odeio barraco. E assim, todo relacionamento, independente qual pessoa, com uma amiga, com um namorado, com um filho, todo dia você tem a opção de colocar uma gotinha de amor, de paciência, do que você quer. E esse copo vai ficar cheio. Do que você vai encher seu copo? De amor, de confusão, de briga, até que um dia o copo transborda de falta de amor, de falta de paciência. Igual o meu relacionamento, ele transbordou por falta de respeito. E você imaginava que isso poderia se passar ali no namoro, deu sinais, mas mesmo assim você suportou. Então você foi aquela que observou os sinais, imaginava que isso poderia acontecer. A gente fica ali dando murro em ponta de faca. Você fica ali até onde você vai.
Aí você vai lá todo dia. A pessoa vai lá até você transbordar e você perder toda aquela paciência que você tem. Porque eu não gosto de perder a paciência com ninguém. Eu gosto de me manter em paz, tranquila. Eu, igual a maioria das minhas amigas sabe, eu não sou uma pessoa de confusão. De explodir. De explodir, de briga. Eu sou uma pessoa... Eu defendo muito as minhas amigas, né? Eu sempre tô ali por elas. Mas eu odeio barraca e confusão. Eu não gosto que elas façam e não gosto de briga. Nenhum tipo de briga. Não gosto. Stefânia, deixa eu fazer uma perguntinha para você. Não sei como que vai ser a sua opinião nessa situação. Mas para uma mulher que já passou por relacionamentos, que talvez um homem que você vai conhecer vai se aproximar da sua realidade dentro da sua casa, da sua maternidade, a relação de filho por uma nova figura masculina. Você acha que para você é importante a figura masculina na sua vida ou não? Em relação aos filhos, para os meus filhos? Para a sua vida e para os seus filhos? Para minha vida, sim, porque a gente parece que tem... Não é carência, não é dependência, mas o ser humano não foi feito para viver sozinho, né? Interessante. Então, a gente quer viver um amor, quer se apaixonar e tudo. Mas em relação aos meus filhos, não, porque a figura do pai é muito presente. Então, eu tenho até receio de essa nova pessoa que foi entrar na minha vida, como que vai ser a vivência com os meus filhos. Então, isso é algo novo que eu tenho, assim, uma certa resistência. Tipo, dessa convivência, de apresentar, de trazer para perto. É algo que é só se eu sentir muita segurança na pessoa, de que realmente seja algo sério e tal, para mim poder trazer para perto dos meus filhos. Enquanto eu não ver essa segurança, não chega perto. Então, fica só comigo mesmo. E você, se for se relacionar com alguém, é de casa já? Ou precisa preencher algum formulário, papelada? Então, eu não gosto muito de ninguém se relacionar com os meus filhos, a não ser que esteja no meu... tenha a minha confiança, né? É muito difícil, assim, eu tenho que confiar muito na pessoa, porque meus filhos, eles estão numa fase construindo o caráter deles, né? A criança, desde que nasce, até os 7 anos, você constrói o caráter dela. Você constrói ali alguns pontos da personalidade dela. Claro que, igual, eu tenho 2 filhos. Um é extremamente... Ele é uma criança que veio para me desafiar. Ele me desafia de todas as formas possíveis. O outro não, o outro é um docinho. Tudo que você fala, ele costuma concordar. O outro não, o outro, ele é do contra. Eu sempre tenho que falar o contrário para ele aceitar o que eu quero. Então, assim, você constrói. Todo dia você colocando um tijolinho ali para tentar... E é muito difícil. Porque agora, assim, eu tô meus filhos estão com dificuldade na escola. Você ter que ensinar a tarefa para uma criança... Gente, eu fiquei assim, gente... Quando eu estava grávida, eu não imaginava que eu ia ter essa dificuldade. Que ia ser tão difícil para mim ter essa paciência com meu filho para ensinar a tarefa para ele. Os pais de vocês não ensinaram vocês? Minha mãe não me ensinou. Eu lembro de ser ensinado quando era criança. A minha mãe não me ensinou. Minha mãe trabalhava muito, meu pai trabalhava muito. Meu pai vivia viajando. E faltou. E a gente não consegue dar para os nossos filhos o que a gente não teve em casa. A minha mãe sempre terceirizou as coisas também, né? Eu sempre tive funcionário em casa, uma babá que morava em casa. E uma pessoa que me ensinava a tarefa. Agora, eu tô tentando driblar isso para que meu filho tenha eu ali do lado dele. Mas eu não tenho a paciência de ensinar tarefa para ele. Eu não quero traumatizá-lo. Então, eu vou contratar uma pessoa para ensinar a tarefa e eu fico ali do lado, sem que ele fique traumatizado. Porque eu não tive isso, eu não tive essa paciência. Entendo. E tem a questão do trabalho, né? Vocês trabalham, então... É muito difícil. Como é que vai conseguir acompanhar 100% das fases? Normalmente a gente tem reunião, assim, igual alguns clientes sempre marcam reunião na hora do almoço. A hora do almoço, a maioria das vezes a gente nunca tá em casa.
E aí é muito difícil, assim, porque eu tento manter uma rotina de ir para academia e depois que eu vou para academia eu faço as minhas atividades, né? Faço o que eu tenho que fazer. E aí eu tô abrindo uma clínica, né? E é muita coisa. Aí você tem que administrar, às vezes, os clientes. Cliente dá muito trabalho. Você é advogado, você sabe. Uhum. Cliente liga toda hora, ele manda mensagem, não tem hora para te mandar mensagem. Quer falar do processo 11 horas da noite, meia-noite, quer te ligar 6 horas da manhã. E quer marcar almoço, quer marcar jantar. Então, assim, você não tem muito horário. Mas você tem que conciliar isso com um papel de mãe, com um papel... Hoje eu quase não consigo buscar meus filhos na escola. Uhum. É muito difícil. Eu tento manter tipo assim, buscar pelo menos 3 vezes na semana. É o que é a minha meta. Mas assim, eu falo, né, Isabela, graças a Deus, e que graça ao meu ex, eu tenho um padrão de vida muito bom e privilegiado, porque eu tenho motorista. Uhum. Eu tenho um babá. Uhum. Eu tenho uma mãe maravilhosa que me ajuda a ter minha vida social. Eu tenho uma vida social extremamente ativa. Eu gosto muito dela. Tem um amigo meu que fala assim que eu tenho uma vida social e eu sou muito sociável até demais. Porque qualquer lugar que eu chego, eu faço amizade com todo mundo e converso com todo mundo. Eu não tenho problema nenhum. E é muito difícil você, às vezes, lidar com a sua vida pessoal e a vida de mãe. A mãe solo, que tem que cuidar dos filhos, você ter que manter ali a rotina de sair, né, amiga? A gente sai muito. Sim, Que tem um lazer, tem o profissional... Hoje em dia é muito importante porque, assim, existe uma romantização da maternidade. E... Só que a maternidade não é romântica. Ela tem muito desafio e falta, hoje em dia, discussões. E esse momento aqui é muito bom porque a gente tem que falar de coisas que conectam as mulheres e aos desafios que nos conectam, porque muitas vezes a gente não fala dos desafios e das dificuldades que a maternidade traz. Só fala que é 1000 maravilhas, que o amor supera tudo, e às vezes nem é assim, porque tem pessoas que não tem aquele momento dela, ou até quando é casado com o marido, a mulher com o marido, se anula. É como se só o filho existisse. A maioria dos casamentos hoje, o problema é esse, a mulher se anula. A mulher perde a vaidade, para de trabalhar. A gente tava até falando com a Estefânia, né? Eu mostrei um vídeo para ela de uma atriz que tava falando que a instituição casamento é falida. Eu não acredito nisso. As pessoas têm que saber dosar e casar. Porque é muito difícil você simplesmente ele morar com uma pessoa, dormir do lado de uma pessoa e querer impor o tempo inteiro. Então, você tem que saber escutar, você tem que saber dividir opiniões, porque são pessoas que foram criadas de maneira diferente e você está criando filhos e você tem que entrar num consenso. Eu sempre escutei muito, sabe? Igual o meu ex-marido. Ele sempre expôs as vontades dele e eu sempre escutei ele. Aí eu, tipo assim, ele não concordava. Eu não concordava com ele. Então eu sempre tive a psicóloga que foi intermediadora. Inclusive depois que a gente separou, a gente continuou fazendo terapia juntos. Interessante. A gente faz terapia toda semana para conversar sobre os nossos filhos, sobre a guarda, sobre o que ele vai fazer nas férias, porque ela é nossa intermediadora. Pra gente não brigar, porque às vezes a gente coloca na frente o que você passa, o relacionamento na frente dos filhos. E aí a psicóloga tá ali. Não, peraí. Vocês são pais. O profissionalismo e o trabalho de vocês não tem que andar junto com a maternidade? Porque talvez a maternidade não se sustenta se vocês não demonstrar a firmeza e o empreendedorismo, o trabalho, talvez até
esse profissionalismo que vocês têm, essa competência que vocês têm de lidar com o cliente, que não é fácil. Eu acho que vocês... Eu acredito que é fases. A mulher, na minha visão, na minha percepção e com outras mulheres que eu converso que têm filhos, a mulher só volta a ser ela mesma quando o filho tem 1 ano de idade. Então, até 1 ano de idade, você fica uma pessoa meio que apagada, assim, do mundo. Você não consegue voltar ao seu trabalho, você não consegue viver a vida em todas as facetas que ela te exige. Então, o que falta... que eu acredito, paciência. Paciência consigo, paciência com o tempo, de esperar as coisas ir se encaixando, porque a vida vai voltar ao normal, a maternidade vai te dar espaço para você voltar para sua carreira, para o mercado de trabalho, viver o que você tem que viver na sua vida particular, que não seja só os filhos. Então, eu acho que é o tempo e paciência para essas coisas encaixarem. Antes, se você quiser adiantar esse processo, você vai sofrer, você vai se frustrar e você vai colocar os seus filhos também nessa mistura de sentimentos. E eu tenho um exemplo, assim, bem prático que aconteceu. Eu tenho uma clínica de depilação a laser. E uma pessoa que cuidava do meu financeiro engravidou, ela já tinha os filhos grandes, 2 filhos já criados, que não depende dela e tal, e ela engravidou e teve um bebê. Aí ela cumpriu o tempo que tinha que ficar afastado da licença maternidade e voltou. Só que na volta, o que aconteceu? Ela não conseguiu uma babá para ficar com o filho que tem 6 meses hoje. E aí eu falei, traz o seu filho para a clínica, não tem nenhum impedimento. Pode trazer, ele fica aqui com você e tal. E não deu certo. Porque a criança chorava, não se adaptou ao ambiente que ela estava trabalhando e ela teve que sair do emprego. Mas o bebê tem 6 meses. Então, é um processo doloroso que não tem fórmula mágica e que você tem que ter paciência e esperar o tempo passar, que as coisas vão se encaixar. Ela vai voltar a trabalhar. Mas enquanto o filho não ter essa independência, que é ali por volta de 1 ano e pouquinho, a vida dela vai ser ali, a função de ser mãe e pronto, acabou. Nossa. Vocês acham que para quem vai abrir um negócio, ter uma sala pequena de brinquedoteca, cheio de brinquedinho, tanto para clientes, quanto para funcionários, ou até para qualquer pessoa que vai visitar, vocês acham que, por exemplo, eu já vi pessoas que vêm de São Paulo frequentar restaurantes e bares e ficam achando a coisa mais esquisita do mundo o excesso de brinquedoteca que tem nos lugares de Goiânia. E é ótimo. Maravilhoso. Será que abrir clínicas que tem espaço de brinquedoteca, será que não seria uma excelente, ou sei lá, um escritório de advocacia, um hospital que tem a brinquedoteca não é um excelente negócio? É maravilhoso. É muito assim, igual a criança, ela fica entediada muito rápido, né? É muito importante, assim, elas terem com o que ocupar. Hoje, as crianças têm celular, né? Há muitos anos atrás não tinha, então era mais difícil ainda. E hoje eu acho que as crianças são muito hiperativas, né? Você pode olhar, a maioria das crianças hoje tem hiperatividade, tipo assim, elas são ansiosas, elas... Por causa do celular, né? Criança nasce com o celular na mão. Então, assim, elas não sabem mais ficar com a cabeça... sem ter nada o que pensar. Então, assim, elas têm que estar fazendo alguma coisa o tempo inteiro. É muito difícil para criança, né? Vocês participam dessa fase educativa dos filhos sobre ensinar que existe horário para tudo, ensinar que é necessário, tem que respirar na hora da tristeza, do estresse? Vocês participam disso ou existe alguém Eu tenho uma psicóloga que me ajuda. Minha psicóloga é muito boa. O meu filho, ele era uma criança extremamente... Meus 2 filhos, né? Eles são crianças, assim, que... O meu filho mais novo, ele era uma criança que não sabia demonstrar um pouco de afeto. A psicóloga ensinou isso para ele. Então, assim, a minha psicóloga me ajuda demais. Eu sempre falo para minhas amigas, né? Nossa, que seria eu, Isabela? E a minha mãe, ela vai lá na psicóloga também... Porque a psicóloga, ela ensina todo mundo da casa, as funcionárias, todo mundo. E os meus filhos, eles estão... Ela estuda logosofia. E ela trabalha nesse segmento, que né? Para quem não sabe o que é...
Eu não dou Também conta não de sabe. explicar. Mas, assim, eu acho ótimo, porque ela é uma pessoa tão tranquila, ela tem paciência, ela tem calma de explicar, de É uma falar. técnica da É uma psicologia de aprendizado e ensinamento, não é mais ou menos isso? Meus filhos, inclusive, estão estudando lá. Eu amei a escola. Eu achei que eles evoluíram muito, assim, como seres humanos. Porque não adianta você estudar, você ser a pessoa mais inteligente do mundo e ser um babaca. Então, Emocionalmente, né? também, de tudo, assim, você ser uma pessoa que não... Agressiva, temperamental, sem equilíbrio. Então, Quando chegar na fase da adolescência... eu acho gostei que tanto, assim, da escola por isso, né? Eu tô fazendo propaganda, mas não pode. só não citar nomes, mas pode fazer. É uma estrutura então, boa. assim, é muito bom. Eu achei, assim, que... Nossa, meus filhos evoluíram muito. Meu filho era muito agressivo, pequeno, né? Hoje ele é muito carinhoso, ele era muito egoísta. Hoje ele vai lá, pega os brinquedos dele e sai distribuindo na escola. Eu falei, filho, aí também não, né? Aí você fala com a mamãe, vamos doar para outras crianças que realmente precisam, porque eles ensinaram tão bem isso que meu filho está distribuindo brinquedo na sala. Excelente. E essa é uma questão muito assim, muito específica, porque cada um vive uma realidade. Eu e a Isabela nos conectamos muito com os desafios, com o momento de vida, idade de filhos, história de vida. Então a gente tem muita coisa em comum na história, mas nem sempre é. Então, assim, a nossa maternidade, Você conseguiu a gestação, educar, assim? a nossa gestação foi muito difícil, tanto a minha quanto a dela, de momentos de vida e tal. Então, eu acho que nos faltou paciência e equilíbrio ali naquela primeira fase de vida. Mas a paciência e o equilíbrio que hoje a gente conseguiu alcançar, a Isabela principalmente, é importante, porque eu tive uma pessoa que me acompanhava com o Miguel. Ele sempre foi uma criança muito agitada, muito assim, meio que escandalosa e tal. E eu ficava assim, eu não dou conta do Miguel, ele vai me traumatizar em ter outro filho. Então eu passei. E aí tinha uma pessoa comigo, que me ajudava aos cuidados com ele, falava, calma, Miguel. Assim, tinha a doçura, a paciência, que às vezes a mãe não tem. Vocês estão falando daquela fase de birra. De bebê, de 2 anos. Calma, Miguel, coração, respira. Então, assim, o Miguel foi ensinado a respirar, a acalmar. E a escola, que não é a mesma que os dela, ensina muito isso. Muita autonomia, independência e o equilíbrio emocional, que eu acho que hoje em dia é muito importante, né? Então, eu acho que é isso. As mães ali nos 2, 3 anos de idade ainda enfrentam essa fase da birra e não sabe se segura forte, se bate, se grita. Se deixa fazer birra no avião, no supermercado. Eu não bato nos meus filhos, né? Só olha. Eu não bato. Eu evito falar alto em casa. Quando eles estão fazendo birra, eu finjo que não estou escutando. Hoje eu não escuto mais nada. Até o que eu tenho que escutar, às vezes eu não escuto. Já fingiu tanto. Acreditou no próprio fingimento. O Miguel passou por essa fase de birra ou ele já era mais tranquilo? Não, passou. Ele teve muita birra. Muita? Muita birra. E aí, o que você fazia? Calma, só esperava. Miguel, o coração. Mas, assim, às vezes a gente sai do equilíbrio um pouco. Mas, assim, eu julgo que eu e o pai dele passou bem por essa fase. A gente conseguiu superar esse desafio, assim, com equilíbrio. O que vocês poderiam dizer para mães que estão nessa fase de 2, 3 anos de idade, na fase da birra, sem apoio dos pais, porque, de acordo com o que vocês falaram, talvez seja até importante uma figura masculina para o crescimento de uma menina ou de um menino que não tem a figura masculina, se é importante ou não, que vocês poderiam falar. A família é muito importante em si, né? O pai e a mãe, a figura dos pais. Você ter uma família ali é importantíssimo. Mas é paciência. Tudo passa. É você ter calma e respirar. Porque tudo vai passar. Uma hora as coisas vão se ajeitando.
a gente não pode ser afoito, né? Você ficar batendo de frente, ou você querer agir da mesma forma, com agressividade, eu acho assim, né? Se a gente for viver num mundo que todo mundo... Daqui a uns dias as pessoas estão todo mundo se matando. Então você tem que ter calma. A ansiedade que faz talvez até a pessoa ficar inerte. Acha que precisa melhorar no trabalho, precisa melhorar como mãe, precisa melhorar num relacionamento que talvez falta e não aparece. A mulher é muito cobrada. Eu falo por mim mesma, assim, sabe? Nós somos muito cobradas, né? A gente tem que ser profissionais, a gente tem que trabalhar, estudar, ser boas mães, ser boas donas de casa, ser boas esposas. Ninguém é bom em tudo. Ninguém dá conta de ser bom em 100%. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Então, assim, é muito complicado você querer igual. A mulher é muito cobrada. Você sentiu algum tipo de preconceito no trabalho como mulher? Eu sinto muito preconceito, assim. Eu vejo, assim, que depois que eu separei mesmo, muitas mulheres se afastaram. Olha. Porque elas não querem andar com quem... Igual eu sou nova. Eu ainda sou nova, né? E aí, tem um preconceito. Não vou Existe um preconceito. Da tanto mulher da separada. mulher, por parte da mulher, quanto do E é um homem. negócio tão velado. Talvez bem discreto, velado. Velado, Sim. mas elas cortam a gente, assim, sabe? Do meio social, né? Eu e a Estefânia, a gente tava num meio social aqui em Goiânia e simplesmente fomos cortadas, né, amiga? E nós somos criticadas porque, por que você não lutou pelo seu relacionamento? Você tinha que estar ali lutando, você tinha que estar... Então, assim, nós somos muito criticadas, a mulher é muito criticada. Tudo que ela faz, assim, tem um peso muito grande. Porque o homem, quando ele larga a mulher, ele trai, ele faz o que ele faz, ninguém joga pedra nele. A mulher, quando ela cansa, ela tá cansada. Eu cansei, a Estefânia cansou. Você cansa. Nós somos cobradas pela sociedade. É um peso, uma cobrança muito, muito pesada. E como vocês souberam lidar com isso? Então, eu sou muito cobrada pela psicóloga, como mãe, como atenção. Então, assim, é doído. Eu acho que um ponto que a gente consegue passar por isso é você saber quem você é e saber as suas atitudes diante de cada realidade que você está ali vivendo. Por exemplo, com maternar. Uma dica que eu acho muito válida, que eu escutei, tenha tempo de qualidade com seu filho. Se é 1 hora no dia, 2 horas, então eu esteja ali conectada com ele, porque não adianta você ficar ali o dia inteiro sendo mãe, ali fazendo os afazeres, mas você não está conectada com o filho. Uma função cansativa, é uma função que não está te satisfazendo. Então, é muito melhor, às vezes, você trabalhar o dia inteiro fora, mas você ter ali as horas que você vai estar com o seu filho se dedicando a ele, do que você achar que você tem que ficar ali 24 horas por conta. Porque eu vivi muito isso num certo momento com o Miguel. E era muito visível isso. Eu passava o dia inteiro com ele, brincando, fazendo os afazeres, que é bem cansativo. E o pai trabalhava e chegava os momentos e tinha o tempo dele de qualidade com o filho. E o Miguel chorava pelo pai o tempo todo. Queria o pai o tempo todo. E aí eu questionava a pessoa que me ajudava, a babá. Eu falava assim, por que se eu que estou aqui o dia inteiro e esse menino quer o pai? Ela, porque ele sabe que você está aqui 24 horas por conta. E o pai não. Então, e os momentos que eles têm é de qualidade. Então, isso vale tanto para homem quanto para mulher. Então, se é uma mulher que tem que trabalhar fora, que tem muitas demandas, tenha um tempo de qualidade com o seu filho, que aquilo ali vai suprir ele. Você também responde cliente pelo celular, WhatsApp. Seu celular sempre fica tocando, até fora do horário, ou não? Sim. Então, o tempo de qualidade inclui você deixar o celular de lado. Sim. Vocês conseguem deixar o celular de lado? Isso aí tem que ser colocar meu treinado. celular no modo noturno. Eu largo, igual esses dias eu cheguei em Modo casa. avião. Eu cheguei em casa, eu botei meu celular pra carregar, deixei meu celular no quarto e fui pra sala brincar com os meninos, assistir filme com eles, dar a janta deles, porque eu costumo chegar à noite, né? Fui dar a janta, larguei meu celular lá.
Aí o meu namoradinho ligou e falou assim, por que você não tá atendendo? Há um sinal. Ó, o sinal. Aí eu falei porque eu estava ocupado, meu celular estava carregando. Mas, é assim, igual o tempo que eu chego em casa e fico com os meus filhos, eu tô tentando deixar o celular de lado, né? Porque, assim, a gente tá ficando muito na rua. Mas essa questão do celular é bem complexa, viu? É muito complexo. Eles são viciados em celular hoje. Eles né? querem também. Então, esse tempo de qualidade inclui a eles, porque tem criança hoje em dia que enquanto é o tempo de vocês, ele... Não, agora eu quero ver. Aí ele fica no celular e você tá fica. disponível para ele. Igual, às Não, vezes, Vocês ficam também? os meus filhos, a mãe às e o vezes, filho. eles têm os horários deles ficarem lá no iPad, né? Os meus ainda é muito pequenininho, então eles não têm esse acesso a celular. A Mas o Yasmin Miguel não tem 4 anos. Mas ele não tem. Ah, ótimo. Ele Você não conseguiu tem. até os 4 sem celular? Não tem, aham. Ele não E os colegas têm Então, eu... da escola. E ele... Não, acho que também na escola não, porque não é permitido, né? Acho que essa idade ainda. Essa idade, Não. só o tablet, nem tablet. Não, Os nem meus tablet. filhos têm tablet e têm horário. Eles têm os minutos deles contados. Entendi. Então é o ideal. Até para o Assim, desenvolvimento ocular, né? Eu não gostaria de, mas assim, hoje é tão, igual meu filho tá internado, né, no hospital. Então assim, que aqui eu ia fazer com ele lá, vai ficar uma semana no hospital. O que eu ia fazer com meu filho uma semana lá, olhando pra cara das enfermeiras? Ele já tá estressado, ele fala o tempo inteiro que quer ir embora pra casa. Coitado. Acho que foi quinta-feira, né? Que ele ficou doente, começou a dar uma conjuntivite nele. Aí eu falei, filho, vamos melhorar? E não sei o que. Ele, não, mãe, quero ficar doente, vai faltar uma semana de aula. Eu vi. Você viu, né? Esse eu vi. Ele é uma figura, ele tem 4 anos e ele tem essas sacadas, assim, né? Eu falo, gente, como que pode, né? Você consegue... São dois praticamente da mesma idade, você consegue distinguir até a esperteza, a inteligência, o temperamento, você consegue distinguir e lidar O com essa menor, diferença. ele... Assim, igual eu falo, né? A criança mais nova, ela vem virada, né? O caçula. O caçula sempre ele é um pouco mais esperto, né? O meu pequeno, coitado, ele dá o baile no grande. Porque ele é tão esperto, Tudo que o outro já aprendeu, ele já sabe, ele já ensina, ele já... Então, assim, ele é muito, muito esperto. E, assim, uma dificuldade, né? É você ter que aprender a estimular isso na criança. Porque hoje, assim, nós somos pessoas de uma classe de que a gente tem condição. Então, você tem que estimular seu filho a estudar, a batalhar pelas coisas. E é muito difícil, porque eles têm tudo em casa. Então, assim, eles vão... Então, é muito difícil, assim, você estimular isso. Eu acho que É o estímulo do merecimento. eu Você pode peco nisso, retribuir com porque alguma assim, às tarefa. vezes a gente quer dar para os filhos o que a gente não teve. Uhum. Eu sempre quis dar para meus filhos algumas coisas que eu não tive. Inclusive, você falou sobre desempenho na escola, melhorando desempenho, presente. Melhorando desempenho, parque, passeio, viagem. A alguma coisa psicóloga, assim. meus filhos são extremamente consumistas, né? Pronto, excelente. São muito consumistas. Eu Quanto também mais sou, estudar, pai também é. Nós somos uma família, assim, extremamente consumista. A gente gosta muito de gastar. Uhum. E de comprar. E aí, meus filhos estão, assim, igual esses dias eu cheguei na reunião de professores lá. A professora falou assim, o Henrique, ele chega na segunda-feira e eu pergunto, como que foi o final de semana? Eu comprei isso, eu comprei aquilo e eu comprei aquilo ali. Hoje a vida é muito isso, né? É o que você tem, não o que você é. Mas é o poder de conquista. Mas uma técnica que estão usando para as crianças, que inclusive está viralizando os vídeos, deixa a criança fazer uma rifa para comprar uma bicicleta. E aí fica a criança rodando no condomínio fechado, pedindo para os vizinhos para entrar numa rifa para vender um videogame antigo para comprar um videogame novo. E aí a criança vai correndo atrás e vai dizendo por que ela merece. Então vai fazendo propaganda. Hoje eu fiz isso, eu gosto disso. E vai se conectando com pessoas técnicas de merecimento para pessoas consumistas. Então você constrói dos 4 aos 10 um profissionalismo
que dos 12 aos 15 já vai estar trabalhando e não vai aguentar, vai trabalhar com internet, vai falar, mãe, eu quero estudar, já minha nota tá boa, mas eu quero ganhar meu dinheiro aqui no virtual. Se preparem para depois dos 5, 6 chegar nos 10 com essa técnica. Ou eu estou errado? Eu acho que você está sabendo mais que a gente. Obrigada pela dica. Esse vai ser o meu único corte de maternidade que eu vou ter aqui é sobre esse corte. Isso é muito bom. Eu não sou pai, mas sonho em ser. E pesquiso muito em como fazer essas técnicas, eu as acho fases. assim que... E é uma aula que eu estou recebendo de você. E lógico que tem as exceções, mas hoje em dia os pais são muito presentes. O pai, a figura paterna, na educação, na criação, de querer estar participando, o que a gente não viu. Eu não vi isso na minha infância. Meu pai querendo estar ali buscando na escola, em reunião de escola, participar, o que está acontecendo e tal. Hoje em dia, não. Essa geração de pais que estão vindo, elas são bem participativas. Eu tenho um amigo que ele não teve o pai presente. Uhum. Ele não teve o pai com 14 anos, assim. Ele não teve a família presente, mas o pai, principalmente, eu vejo que isso é uma falta que ele tem. Mas o que ele fala pra mim é, Isabela, eu tento ser um pai, e eu vejo ele ser um pai super foda. Uhum. Ele é um pai maravilhoso. Assim, igual uma das coisas que eu admiro, eu falo assim, meu Deus, ele é um super pai. Então, hoje, acho que a nossa geração tenta dar para os filhos o que a gente não teve, a paciência, né? Que os pais antigamente eram impacientes, eram muito agressivos. Concordo. Não tinha, tipo assim, eles não achavam que tinham que ter aquele tempo de qualidade, né? De educação, a forma como... Era muito difícil você ver uma família que o pai não batia na criança. Assim, igual meu avô, ele era uma pessoa extremamente agressiva. Hoje meu avô é um doce. Ele é um amor. Ele é aquele velhinho, assim, de botar num potinho. Porque ele aprendeu. Mas as pessoas, antigamente, quando eu era criança, meu avô era mais novo, ele era uma pessoa extremamente impaciente. Ele era grosseiro. Ele queria bater. As pessoas antes achavam que a agressão era uma forma de educar, né? E hoje, isso não existe mais. Uhum. Sim, a última pergunta que eu tenho para fazer, agora é individual, Stefânia, o que os seus filhos, você pode pensar neles, imaginar os bons momentos, os momentos de exaustão e de estresse. Para mulheres que dizem, eu nunca vou pensar em ser mãe, eu não penso em ser mãe, eu acho que é muita responsabilidade, perda de tempo e não vai me evoluir, só vai me atrapalhar. A responsabilidade que eu, como algumas mulheres dizem, a responsabilidade que eu vou ter para educar, para me preocupar com a saúde, com a educação e colocar um ser humano no mundo e poder lutar para ter orgulho, não, nem pensar. O que eu estou ouvindo com uma frequência muito grande de jovens acadêmicas, jovens que eu já ouvi até de senhoras de 50 a 60 anos que não se arrepende de não ser mãe, que nunca pensou em ser mãe. O que você pode falar, já que a sua maternidade foi planejada, qual a importância da maternidade, que os seus filhos representam para você, para que talvez você possa dizer o quanto é importante? Sim. Eu vou abordar de duas formas a resposta, porque essa pergunta é muito complexa. Eu acredito que se a pessoa tem essa visão da maternidade, não tenha filhos. Porque realmente é muito difícil. Quando você tem essa visão, você não quer deixar a sua vida, os seus afazeres por conta de outro. E você vai ter que deixar. E isso é muito difícil, dói mesmo, não é fácil, mas quando você tem um filho, é um amor que também você não sabe explicar. Mas não tô aqui para dar dica, tipo assim, mesmo que você tenha esse sentimento, tenha filhos porque é um amor que vai ultrapassar tudo isso. Não. Você vai sofrer tudo isso que você imagina e muito mais para criar um ser humano, para lidar com todos os desafios que você tem que ter com a maternidade. Então, se você tem esse pensamento, não tenha filhos.
Não Tem um filhos. poema do Vinícius de Moraes. Espera aí, que fala. eu tenho 2 pessoas na minha família que decidiu não ter filhos. Uma prima e uma tia. Essa tia minha já até faleceu. E, tipo assim, decidiram não ter filhos e não tiveram e viveram e vivem aí bem. Então, a maternidade é um dom. É um dom. É um dom. Mas essas mulheres, se fosse disseminada a ideia de se você acha que não está preparada e não quer, aí a gente poderia falar de um pouco de cristianismo ou de princípios morais. A gente não iria passar pelo lado da lei do 0 filho ou do filho único ou do aborto, já que a maternidade é uma responsabilidade e se a mãe ou a mulher diz eu não quero ter, e se por acaso tiver, será que... Mas isso aí foi uma construção da sociedade com o que... Quando a Isabela me falou o tema, o empoderamento feminino, eu fiquei muito reflexiva sobre esse tema. Porque foi esses movimentos que trouxe essa coisa que está muito enraizada nas mulheres, de não ter filho. Porque a mulher, hoje em dia, ela tem que competir com o homem. Assim, em questão de mercado de trabalho, de salário, de tudo. E é muito difícil você competir com o homem, sendo mãe e estando nessas posições. Porque a mulher é mais cobrada, o tempo dela vai ficar mais limitado. Então, o que eu acho que tem que ser trabalhado na sociedade, porque não está nem a cargo, assim, do filho em si ou não, é a sensação de individualismo e egoísmo. Eu acho que, porque a maternidade, ela quebra isso, ela quebra muito isso, e é uma construção que você tem que fazer todos os dias ali, tipo assim, eu cuidar do outro, eu tô quebrando o meu egoísmo e a minha individualidade. Então, eu acho que são esses temas que está muito presente na sociedade, tanto na mulher quanto no homem, para fazer eles pensar 2, 3 vezes em ter filho ou não. Se uma mulher não quer, ela nunca vai estar pronta porque precisa querer primeiro. Se ela quer, ela precisa ter estrutura. Então, ela precisa ter uma estrutura para ter aquele 1 ano de ausência no trabalho. Você nunca quis? Nunca quis. E aí? E aí, assim, igual eu falo, né? Gente, na minha gravidez, desde o primeiro momento, assim, antes da gente saber que a gente tá grávida, eu, Isabela, eu já amava o meu filho. É um amor incondicional. Que você quer dar o mundo para a criança. Você quer fazer tudo. Você quer pegar a criança e proteger. Eu sou assim, né? Eu sou muito assim, de proteger as pessoas que eu amo. E aí tem até um poema do Vinícius de Moraes que ele fala: filhos, melhor não tê-los, mas se não temos, como sabê-los? Qual é o sentido da vida se você não der continuidade na sua vida? Para quê? Então, a sua vida faz mais sentido... Com filhos. Com Com os filhos. meus filhos. A minha vida fez todo o sentido depois que eu tive filho. A sua também? Sim. Bom, tenho que agradecer aqui. Acho que o nosso tempo já está corrido. A produção está ali chorando. Não fala nada como é que está o nosso tempo. Eu tenho certeza que o nosso tempo já está se esgotando. Foi um prazer ter vocês aqui. Aprendi demais. Aposto que muita gente que vai ver esse vídeo também vai se inspirar em vocês e aprender com vocês também. E vamos marcar mais outros episódios. Vamos, a pra gente tem que falar conversar. agora de relacionamento, né? Relacionamento Dá uma aula. e depois de trabalho, né? Eu tava esses dias escolhendo um vestido de noiva com uma amiga minha. E aí eu só contei, assim, por alto. A mulher do lado que tava lá, escolhendo o vestido, a vendedora lá da loja de vestido, falou assim: não, eu vou abrir um espumante aqui porque eu tenho que escutar essa história bebendo. Porque as minhas histórias de relacionamento são tão engraçadas e boas que... Vamos marcar então para falar, porque o tema de relacionamento é muito bom, envolve muitos conflitos. O papo tá bom. Eu queria encerrar falando com vocês, para vocês se inscreverem no canal, para vocês compartilharem, curtir. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Agora vamos pro bar, bebê. Agora a gente vai, Stefania, vamos. Vamos? Se quiser, eu vou também.